Olá, turma! Bem-vindos ao canal Línguas Exatas. Estamos aqui de volta para gravar mais uma videoaula da série Geometria Plana. E dessa vez, como prometido, nós vamos trabalhar com algumas fórmulas para calcular a área das figuras geométricas e também vamos aproveitar para falar um pouco e até passar um pouco dos perímetros, que é muito fácil, como calcular o perímetro de uma figura geométrica. Então, vou compartilhar aqui a tela para que nós possamos dar continuidade aí a essa série de vídeos sobre geometria plana. Deixa eu colocar aqui no modo exibição. Acho que aqui está bom. Então, vamos lá. Fórmulas das áreas. Então, como nós vamos calcular aqui, isso é muito comum, questões de prova, de concurso vestibular, pedir para que você faça o cálculo da área de uma determinada figura geométrica. Então, vamos para a próxima tela. Como calcular a área de um triângulo? E aqui vem, normalmente usamos as medidas da base e da altura de um triângulo para calcular a sua área. E vamos ver qual é a fórmula. A fórmula é essa daqui, olha. A área é igual B vezes H, que é base vezes altura, dividido por 2. Simples assim, ó. Como que eu vou calcular a área de um triângulo? Vou pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. E aí é o cálculo da área. E sendo aqui, olha, por exemplo, nós temos aqui um triângulo, aqui a imagem mostra esse triângulo amarelo, ó. Nós temos aqui a base, o B, que está aqui na base, e aqui nós temos a altura desse triângulo. Então, é só pegar a base, que é o B, multiplicar pela altura, que é o H, e dividir por 2. Aqui o A quer dizer aqui área, A é igual a B vezes H dividido por 2. A é igual a área, B é a base e H é a altura. Muito tranquilo. Só que é o seguinte, nós temos vários tipos de triângulos. Então, existe várias regrinhas também para você calcular, bem como como que eu vou descobrir qual é a medida do lado de um triângulo. Então, assim, esse vídeo ali iria ficar muito extenso. Eu resolvi deixar os outros tipos de triângulos e também como que eu vou calcular um lado, como que eu vou descobrir a medida de um lado de um triângulo, de um retângulo. Eu vou fazer um outro vídeo trazendo essas peculiaridades. Por enquanto, nós vamos pegar aqui esse aqui, que é o básico, só calcular a área ou o perímetro. E aí nós vamos ficar só com esse triângulo aqui, o principal. Vamos aqui, um exemplo, por exemplo. Olha, tem aqui esse exemplo, que é esse triângulo aqui, ó. Nós temos a base, que mede 5, e temos a altura também, que mede 20. Então, assim, eu quero saber como que eu vou calcular isso aqui. É só pegar e jogar naquela formulazinha que nós vimos lá anterior. A área é igual base vezes a altura, dividido por 2. B vezes H dividido por 2. Simples e muito tranquilo. Eu tenho certeza que isso aqui não vai trazer problema nenhum e vocês vão gostar muito de trabalhar, de fazer os cálculos das áreas das figuras geométricas. Então, olha, o nosso B é o 15, que é a base, e a nossa altura é o 20, que é o H. Então, dividido por 2. Simples. Multiplicando 15 vezes 2 é 30, ou mais esse zero aqui, 300. Então, olha, 15 vezes 20, nós temos 300. E dividido por 2. Dividir 300 por 2, puxei a seta para cá, aí nós temos que a nossa área aí, olha, ela mede 150 metros quadrados. Lembrando aqui, ó, que sempre quando se trata de metros, centímetros, nós vamos, e da área, na verdade, aqui da área de uma figura, nós vamos utilizar o metro quadrado. Então, olha, muito tranquilo. Se você ficou na dúvida, pausa o vídeo e veja e faz o passo a passo, que eu tenho certeza que você vai entender, vai resolver, vai calcular a área de uma figura geométrica com muita facilidade. Então, esse aí foi um exemplo para você perceber
como fazer o cálculo da área de uma figura geométrica. E aí, agora, vou aproveitar para falar do perímetro. Por quê? Principalmente você, aluno aí do 6º ano, tem as provinhas Brasil, tem a provinha Brasil, as Olimpíadas de Matemática, tem as avaliações aí da Secretaria Municipal de Educação, e geralmente são cobrado algumas figuras geométricas, e eu já vi muito isso, né, dessas provinhas nas avaliações, pedindo para calcular o perímetro daquela figura geométrica. Então, e tem aluno ainda que tem dificuldade. E é muito fácil. Olha aqui, olha. A fórmula é a mesma para todos os triângulos. Então, assim, ó, a fórmula para calcular o perímetro de uma figura é a mesma para todos os triângulos. E geralmente, olha, quando você vai somar os lados, é a mesma para todas as figuras geométricas. Então, assim, ó, por exemplo, se você quiser calcular, se pedir cuidado, então cuidado, que não é a mesma coisa que essa fórmula aqui, ó. Para eu somar, aqui eu posso utilizar a soma, olha. O que é o perímetro de uma figura geométrica? É eu somar, pegar o valor desse lado, somar com o valor desse lado e o valor desse lado. Se tem 3 lados, eu vou somar os 3 e que vai me dar o perímetro da figura. Por exemplo, aqui, olha a fórmula, no caso dessa figura aqui, do triângulo, P, que é o perímetro, é igual a L, que poderia ser esse lado, mais o outro L, que é esse outro lado, e o outro L, 3 L's. E isso daqui pode ser representado também dessa forma. P, perímetro, é igual a 3 vezes L, 3L, 3 vezes o L. Pronto, olha. Muito fácil para você calcular o perímetro de uma figura geométrica, e aqui no caso do triângulo. Então, pausa o vídeo quantas vezes você quiser, você pode acessar novamente o canal quantas vezes quiser e assistir o vídeo para você tirar todas as suas dúvidas e não ficar com dúvida de como calcular a área e o perímetro de uma figura geométrica. Então, aqui nós temos o P, que é o perímetro, e o L de lado. Vamos para a próxima. Como calcular a área de um quadrado? Também, esta é muito fácil mesmo, também é tranquilo. Então, vamos ver aqui a definição. Basta multiplicar a medida de 2 lados, L, dessa figura. Muitas vezes os lados são chamados de base. Geralmente são chamados os lados de base e a altura de H, que é base B e altura H. No quadrado, a base é igual à altura. B é igual à altura. No quadrado, por que base é igual à altura? Porque os lados de um quadrado, todos têm a mesma medida, todos possuem a mesma medida. Para essa figura ser classificada como um quadrado, todos os lados precisam possuírem as mesmas medidas. Por exemplo, se esse lado aqui tem 10, todos os outros têm que ter 10, senão não é um quadrado. Então, logo temos a fórmula para me calcular a área de um quadrado dessa forma. A de área igual L ao quadrado, que L ao quadrado é a mesma coisa. Por exemplo, se você pega um número multiplicado por ele mesmo, aí vai dar aquele resultado aqui. Por exemplo, digamos que L aqui, essa base vale 4. 4 ao quadrado seria 16. Se você somar 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, por isso que é L ao quadrado. Ou então, você poderia pegar e fazer isso aqui, ó, base vezes altura. Olha, quando fala base, é esse que está aqui, base, e aqui é a altura. Então, se eu pegasse aqui também, se aqui fosse 4, igual eu estou falando aqui, que todos os lados deveria ter 4, então seria o B, base 4, altura L 4, 4 vezes 4, 16 também da mesma forma. Então, aí, tranquilo, né? Agora, já o perímetro, também muito tranquilo, ó. O perímetro também é só você pegar aqui e somar os 4 lados. Como eu já fiz a soma aí para você, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Se você somar, você vai ter aí o perímetro dessa figura, que é a soma dos seus 4 lados. Então, por isso que tem aqui os 4 L. E aí você poderia multiplicar também. Perímetro é igual a 4 vezes L, o valor desse lado, vezes a quantidade de L aqui, quantos L eu tenho aqui. Quer dizer, eu tenho 4 lados, então, só multiplicar pelo valor aqui. Por exemplo, se o L aqui estivesse valendo 5, colocaria 5 no lugar do L. E aí ficaria
perímetro é igual a 4 vezes 5, seria 20. Então, muito fácil também calcular o perímetro de um quadrado e também a forma para calcular a área de um quadrado. Então, pausa o vídeo, copia no seu caderno, faça as anotações, que eu tenho certeza que esse assunto é muito tranquilo e também é muito cobrado em provas, tanto na Prova Brasil, Olimpíadas de Matemática e concursos vestibulares. Olha, aqui um detalhe é a área é igual centímetro quadrado e metros quadrados. Então, quando você estiver calculando a área de uma figura, sempre vai estar em centímetros quadrados e metros quadrados. Aqui agora nós vamos para o retângulo. Como calcular a área de um retângulo? Para calcular a área de um retângulo, a área de um retângulo corresponde ao produto multiplicação da medida da base pela altura da figura, sendo expressa pela fórmula. Então, aqui, olha, basicamente parecida com a fórmula do quadrado. Aqui o retângulo. Ó. A única diferença é que o retângulo não tem os quatro lados iguais. Olha, por exemplo, o retângulo ele vai ter os dois lados da base. A base, aqui com essa base aqui em cima, iguais. E a altura nas duas pontas também iguais. E aí, por isso que você vai multiplicar base vezes altura. E a forma vai ser essa daqui, ó. A área do retângulo é base vezes altura. B vezes H, que aí é a área do retângulo. Então, A, área, B, base e H, altura. Agora, vamos para o perímetro do retângulo. O perímetro do retângulo tem essa fórmula aqui, ó. Perímetro é igual 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Por que 2 vezes a altura? Porque eu tenho aqui esse lado aqui, que é a altura aqui, que é a mesma medida desse daqui, e por isso 2 vezes a base, porque eu tenho essa base aqui e a outra aqui, que é a mesma medida. Então, por isso que essa fórmula é 2 vezes B, que é a base, mais 2 vezes H, que é a altura. Ou então você pode, olha, perímetro é igual à soma de todos os lados. Ou você pode somar todos os lados. Digamos que esse lado aqui mede 8, a base 8, e a altura aqui mede 6. Então, 8 mais 6, 14, mais 6, que aí daria 28. Então, é só você fazer o seguinte. Toda vez que você precisar fazer isso aqui, ou você... Se você não se lembrar das formulazinhas aqui, por exemplo, 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, você só simplesmente pegar o valor aqui e sair somando, ó, somar todos os 4 lados, que aí você vai ter o perímetro dessa figura. Vamos para o próximo, que é calcular a área de um trapézio. Como calcular? Para calcular a área de um trapézio, utilizamos a seguinte fórmula. Olha a fórmula. Aqui ficou um pouco bagunçado, mas aqui tem B maior, que é a base maior, e aqui a fórmula é essa, olha. A área é igual ao B maior, que é esse B aqui, a base maior, mais a base menor, que é essa aqui em cima, ó, a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, é bem tranquilo, olha. A base maior mais a base menor vezes a altura. Essa é a área, e dividido por 2, que é a área do trapézio. E aí nós temos o B maior, que é igual à base maior, B menor, o B minúsculo é a base menor, e a H, a altura. A, nós já sabemos que é a área de todas as figuras, a área da figura é o ar aqui. Então, tranquilo. E vamos para o perímetro. O perímetro de um trapézio também tem essa fórmula aqui, olha, que nada mais é do que você somar, como eu falei para você, ó, somar todos os lados, é você efetuar a soma. Então, P é igual a P, que é a base maior, mais a base menor, mais L1, que é o lado 1, mais o L2, que é o lado 2. Então, mais esses dois lados. Pronto. Se você fizer isso aí, você já resolveu a sua conta, já calculou o perímetro da figura. Então, todas as figuras você pode utilizar da soma, ó, somar todos os lados, que aí é o perímetro da figura. E aqui temos a forma, cada um tem aqui a sua forma, algumas coincidem, mas pausa o vídeo, preste atenção aí que você vai, principalmente quando você
for fazer os exercícios, com certeza que você vai, na hora de fazer os exercícios, eu recomendo que você faça os exercícios assistindo ao vídeo. Então, para você pegar as fórmulas e não ficar, ou às vezes, quando tiver dúvida, tirar suas dúvidas. Vamos para o losango. Como calcular a área de um losango? A fórmula para encontrar a área de um losango é representada da seguinte maneira. A fórmula aqui já veio o perímetro. Então, vamos lá. A área de um losango é D1 vezes o D2 dividido por 2. E aí, o que quer dizer esse D? A área é o A aqui, que é igual à área do losango, D1, que é igual a diagonal maior, e o D2 aqui, de diagonal menor. Então, olha, é você pegar a diagonal maior e multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Outra fórmula também, olha, por exemplo, se você pegar aqui, olha, a área de um losango também nada mais é do que a soma da área de 4 triângulos, ou então de 2 retângulos também. Pode ser a soma de 4 triângulos. Como que tem 4 triângulos? Se você for ver aqui, ó, são 4 triângulos. Essa linha passando aqui, dividiu e formou 4 triângulos. Então, tem esse, aqui é outro triângulo, aqui também forma outro triângulo e aqui outro. Então, tem 4 triângulos aqui dentro. Vamos aqui, então, e a forma aqui do perímetro é P é igual a 4 vezes S, que seria os lados aqui, ó, os 4 lados. E aí você também poderia calcular o perímetro dessa figura do losango, fazendo a soma, ó, S1 mais S2 mais S3 mais S4, somar todos os lados também. Você pode utilizar com a soma também, que você chega no resultado. Outro também aqui é como calcular a área de um círculo. Bem tranquilo. Ó, para calcular a área de um círculo, devemos utilizar a seguinte fórmula. E aí vamos à fórmula. Olha, a, que nós já conhecemos, já sabemos que é a área, é igual π, esse daqui é o símbolo que é o π, que vocês, se você ainda não conhece, você vai passar a conhecer a partir de agora. E aí nós temos aqui o π vezes o r quadrado, e aí é bom até, olha, na unidade passada nós trabalhamos lá com potência e radiciação, e é bom que vocês se lembrem disso aqui, ó, que o R ao quadrado. Então, vamos lá, esse R aqui, olha, é o raio, esse raio aqui é o quadrado, que está lá na fórmula. E aqui, já pegando aqui o gancho, isso aqui é o diâmetro. Olha, até aqui, ó, do centro, o raio marca, do centro à extremidade aqui. É um raio. Se eu pegar essa linha e puxar até a outra extremidade, já deixa de ser um raio, já vai passar a ser, olha, o diâmetro, que é onde passa a reta que divide a figura no meio. Então, aqui, ó, o diâmetro. E que o diâmetro você encontra, que a formulazinha está aqui, olha, é D igual a 2R. Se até o meio é um R, é um raio, até a outra, 2R, né? Então, bem tranquilo, sem segredo. Então, o diâmetro é igual a 2R, 2 vezes R. E R é o raio. Aqui, olha, R é o raio. O π, que essa é igual a essa constante π, que vale 3,14. Então, é uma convenção internacional que adotou para deixar o valor dessa constante 3,14. Então, aqui, olha, eu quero calcular a área de uma figura aqui. Eu vou supor um valor aqui qualquer. Digamos que o raio aqui, ele mede 5. Então, eu vou pegar aqui 3,14 vezes 5 ao quadrado. Primeiro, eu vou falar como que é 5. No lugar do R, vou colocar 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar 3,14, que é esse valor aqui, vezes 5 ao quadrado é 25, vezes 25. E aí, esse aí será o valor da área que eu procuro aqui nesse perímetro, ou do círculo. Agora, nós vamos para o perímetro. O perímetro também é bem tranquilo, o perímetro do círculo aqui o P que você reconhece que é perímetro, é igual 2 vezes o π, que é 2 vezes essa constante 3,14. Então, olha, na hora que eu precisar calcular
o perímetro de um círculo. Eu tenho que ir bem tranquilo, é só você se lembrar 2 vezes o π, 2 vezes 3,14, vezes R, o valor do raio. Aqui, como no exemplo aqui que eu falei que o raio, supondo que o raio tem um valor de 5 centímetros ou 5 metros, e aí eu vou colocar o 5 aqui. Então, fica 2 vezes 3,14 vezes o 5. E aí, esse é o perímetro desta figura. Aqui, só para lembrar, já estava aqui, mas você tem o diâmetro D, diâmetro que é 2 vezes o raio. Se o raio vale 5, é só você pegar 2 vezes 5, 10. Então, aí você já sabe. Se uma questão, porventura, em uma questão de prova, pedir para você calcular ou para você falar qual é o diâmetro desse círculo, se você tem o valor do raio, é só você multiplicar 2 vezes o valor do raio que você tem o diâmetro. Pronto, tranquilo. Então, assim, olha, na próxima videoaula, nós vamos trabalhar com algumas outras figuras. Por exemplo, como que eu vou descobrir um lado de uma figura? A figura tem a base, tem a altura, e como que eu vou descobrir o lado? Então, vamos fazer um próximo vídeo trabalhando com essas questões e também as fórmulas para calcular um triângulo retângulo, as outras modalidades de triângulo, que nós só vimos ali o primeiro, a base mesmo, o básico do triângulo, mas aí nós vamos ver as outras modalidades de triângulos e as suas formas, como que eu vou fazer o cálculo da área e do perímetro. O perímetro dos triângulos serão o mesmo para todos, mas pelo menos a área vai diferir, dependendo do triângulo, vai diferenciar. Então, vai ter uma outra forma para você calcular. E também calcular o lado. E vamos ver outras formulazinhas aí ainda trabalhando aí com a geometria e outras figuras geométricas que não foram mencionadas também nesses vídeos aqui. Nós vamos aproveitar para fazer uma recapitulação ou até um apanhado geral para que venha consolidar cada vez mais o ensino da geometria e que a gente não venha ter tanta dúvida na geometria, que é uma parte da matemática importantíssima em nossas vidas, porque nós sabemos que no dia a dia nós precisamos dos conhecimentos de geometria para tudo e às vezes nós temos muitas dificuldades, até quando colocamos um pedreiro para trabalhar em nossas casas ou para construir, nós temos dificuldade até de entender bem, até por conta dessa falta do conhecimento de geometria. Então, esse aí foi mais um vídeo aula e até a próxima.